agora. Foi um probleminha técnico aqui, vamos dar início novamente. Podemos ir? Me desculpem. Bom dia novamente. Pauta Gestão 2022, 16 de fevereiro de 2022, 10 horas 6 minutos. Primeira audiência pública de 2022. São 10 horas e 6 minutos, como falei. Audiência pública de 2022 da Câmara Municipal de Santa Luzia. Essa é a primeira audiência pública desse ano de 2022. Comissão de Finanças, a qual eu sou presidente de Finanças. Em nome de Deus, de nossa padroeira de Santa Luzia, eu, vereador Gleison Johnny, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, declaro aberta a primeira audiência pública da Câmara Municipal de Santa Luzia do exercício de 2022. Cumprimento aqui as autoridades presentes, aos meus nobres pares de Câmara Municipal, imprensa local e principalmente você, munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante de tudo. Nomeio como relator para essa audiência pública o vereador nobre excelência Lelei do Salão. Por favor, Lelei, tem alguma coisa a dizer, alguma correspondência a ser lida? Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares vereadores, doutor Moura e todos que nos assistem aí. Presidente, até o presente momento, nenhuma mensagem ainda não, presidente. Agradeço, Lelei. Muito obrigado. Essa audiência foi marcada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, com a finalidade de debater com os órgãos, autoridades competentes e a população em geral, assuntos relativos ao INPAS, Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social de Santa Luzia, e a Lei número 2.534, de 8 de outubro de 2004, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores do município de Santa Luzia e da outras providências, a pedido da vereadora Luísa do Hospital. A vida é uma longa corrida, onde a persistência e a integridade são absolutamente necessárias para alcançarmos nossas metas. Para dar início às discussões, passarei a palavra aos representantes do Ministério Público. Há alguém do Ministério Público presente? Queria ressaltar que essa audiência foi marcada em tempo recorde. A princípio, seria para 11 de março de 2022. Mas, pela urgência do projeto, que foi nos dado aqui na comissão da CCJ na segunda-feira, pedimos postergação. Diante disso, marcamos para hoje, com 48 horas, para o projeto ter avaliação por todos os nobres pares. Talvez por isso, a ausência do Ministério Público, ao qual nós convidamos antes de ontem, na segunda-feira. Procuradoria-Geral. Há alguém presente da Procuradoria-Geral do município? Ressalto também que o convite foi feito na segunda-feira. Secretaria de Finanças da Prefeitura e Administração. Há alguém presente? Também ressalto que foi feito o convite na segunda-feira. Representantes das classes e imprensa local que estiverem presentes. Logo após, passarei a palavra para o plenário e o público presente, nessa ordem, pelo tempo de 3 minutos, podendo ser postergado, caso haja necessidade, nessa explanação. Queria passar a palavra, primeiramente, aqui, vendo todos presentes, e agradecer ao doutor Moura, que é nosso guru aqui, na nossa auxílio da Câmara Municipal com assistência jurídica. Doutor Moura, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, caros munícipes que nos acompanham, assessoria da Prefeitura, eu não tenho muita coisa a falar a respeito do projeto. O que eu tenho a falar do projeto número 5, que faz a adequação das alíquotas, ele já deveria ter sido aprovado no ano de 2020. E o município postergou, não sei por qual motivo, demorou para mandar esse projeto, e o projeto atende aquilo que está na lei, na emenda constitucional número 103. Ele teria que ter sido aprovado essas alíquotas até dia 31 de julho de 2020, depois houve uma postergação pelo próprio Ministério da Previdência e Trabalho até setembro e depois até o final do ano, ou seja, até em janeiro de 2021 isso já deveria ter sido aprovado.
né? Se o município não fizer essa adequação, ele pode sofrer as sanções da lei, que uma delas é a não obtenção da CRP, que é a Certidão de Regularidade Previdenciária. Com a falta da certidão de regularidade previdenciária, o município pode sofrer várias sanções, como não receber transferências voluntárias, por exemplo, fundo de participação. Então, o projeto em si, ele tem que ser trabalhado o mais rápido possível, porque, no meu entender, ele já está atrasado. Certo, doutor. Mas algumas explicações o senhor pode dar para a gente, para pelo menos esclarecer. Eu estou com uma dúvida. Desde que eu saiba as dúvidas. É isso, eu vou falar para o senhor agora, pelo menos uma que eu tenho aqui. Eu vi aqui está escrito artigo 2, eu só circulei aqui, mas no artigo 5º, a contribuição mensal dos segurados, inativos e pensionistas correspondem a 14%, incidente sobre a parcela de proventos de aposentadoria e pensões. E, que nós já até discutimos sobre essa palavra, eu e o senhor, e sobre a gratificação natalina. Por que uma gratificação tem que ser também, vamos dizer, entre aspas, penalizada e colocada o percentual de desconto em cima dela? Se ela é uma gratificação ao longo dos anos, a pessoa adquire, é um direito adquirido. Eu sei, mas quando a pessoa aposenta, ela recebe o 13º salário também. Então, é justamente por isso. A contribuição incide justamente para que lá, quando ele for aposentado, ele tenha direito ao 13º salário. Só por causa disso. Não existe penalização. Mas se é uma gratificação natalina... A gratificação natalina, o nome dado, pouco importa. Isso é o 13º, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 39 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, ele diz quais são os benefícios que o servidor público tem. E remete ao artigo 7º da Constituição Federal e vem e coloca lá os valores quais são esses benefícios. Dentre esses benefícios, está lá o 13º salário. Se foi dado gratificação natalina ou não, pouco importa. A natureza é a do artigo 7º da Constituição Federal. Então, a gratificação natalina, o senhor está dizendo que é o 13º? Sim. 13º não é um benefício. E benefício não é uma garantia que a pessoa tem ela sem retirada de impostos. Não, é um benefício dado pela lei. Só que quando o senhor recebe o seu 13º salário lá como vereador, ele incide contribuição previdenciária sobre ele. Quando o servidor recebe o 13º, ele incide contribuição previdenciária. Então, quando o trabalhador normal, que não está no serviço público, recebe o seu 13º, incide gratificação, contribuição previdenciária sobre ele. Então, esse 13º, então, já existe uma alíquota em cima dele? Existe. Se o senhor pegar o seu contra-cheque, ou qualquer servidor pegar o contra-cheque Não, eu digo do pessoal do IMPAS. Eu digo sobre o pessoal do IMPAS. Já existe um desconto sobre o 13º dele? Já existe? Sim. Então, seria o aumento da alíquota de 11% para 14%. Por qual motivo eles aumentaram de 11% para 14%? Onde que eles basearam esses 3% de aumento? Porque a Constituição Federal, a emenda constitucional número 103 de 2019 assim determinou que fosse no mínimo 14%. Tá, então por que aqui no inciso 4º do artigo 11 diz que é sem redução para acréscimo para quem ganha de 3.000 a 5.800? Só um minutinho. Qual que é o artigo que o senhor está? 11. Não, mas o objeto não é o 11. O objeto do projeto aqui é a Lei 2.534. É o projeto de lei número 5. E o projeto de lei número 5, ele não está alterando a lei, o artigo 11. Tá, então por que veio todo esse projeto para a gente que incluído isso aqui? Não, o projeto de lei número 5, vereador, ele altera, se eu estou enganado, eu estou com ele na minha frente, ele está alterando o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 10 da Lei 2.534. O artigo 11, ele não é objeto desse projeto. Mas veio então, todo um pacote para a gente para poder fazer avaliação. Mas nisso não me foi passado, vereador. O que me foi passado foi que a audiência pública se referiria ao projeto de lei número 5. O projeto de lei número 5, ele altera o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 10º. Para que eu possa responder sobre o artigo 11, eu preciso parar para estudar o artigo 11. O que me foi passado é que, por qual motivo está sendo feita essa alteração?
E isso eu posso responder. A emenda constitucional número 103 determinou que fosse assim. Artigo 9º da emenda. Ela diz assim, parágrafo 4º, os estados, Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, se o município ele não tivesse déficit atuarial a ser equacionado, ele poderia usar as alíquotas do regime próprio de previdência, que começaria lá em 7,5% e iria até 22%, que é o que está. Porém, o parágrafo 5º da mesma emenda diz assim, para fins do parágrafo 4º, não será considerado como ausência de déficit a implementação de segregação de massa seguradas ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit, que é o caso do município. O município teve um déficit que foi equacionado. Já o artigo 11 da mesma emenda diz assim, até que entre em vigor a lei que altere a alíquota de contribuição da Previdência de que traz os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, a Lei 10.887 é a lei que trata da contribuição previdenciária do servidor da União, diz assim, esta será de 14%. Como o parágrafo 4º do artigo 9º da emenda 103 diz que o valor não pode ser inferior ao que paga o contribuinte, o servidor federal, e o artigo 11 diz que essa contribuição é de 14%, por isso que eles mudaram para 14%. A lei assim determinou, a emenda constitucional. E detalhes, e se a Previdência fosse fazer uma análise mais apurada, essa alíquota de 14% poderia ser até maior, se um cálculo atuarial tivesse vindo. Ah, mas você vai me perguntar, e se o cálculo atuarial determinasse que o valor poderia ser de 12,13? Não pode, porque a emenda constitucional assim determinou, que é 14%. Então, infelizmente, eu não posso responder sobre o 11 agora, porque não é o objeto. Tá, mas está parecendo que a gente recebeu esse pacote aqui que está incluído esses outros artigos. Então, no dia da gente votar, a gente vai ficar um pouquinho Não, vereador, assim, com todo respeito, o pacote que foi entregue é o projeto de lei número 5. O projeto de lei número 5 altera a lei número 2.534 e altera 3 artigos, o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 10º. Porém, se a gente for analisar assim, esse projeto de lei 2.534, ele tem inúmeros outros artigos. O objeto não é esse. Eu posso responder sobre o 11? Posso, não agora, porque não me foi passado isso. Ele não é objeto da lei. O objeto da lei são esses 3 artigos. Certo. Então, o senhor está falando que o município não tem poder para mudar a alíquota aqui, não é isso? Tem, até para maior. Mas para menor, não? Para menor, nesse momento, não, porque a Constituição não permite. Está no artigo 9º, parágrafos 4º e 5º da emenda constitucional número 103. Tá, o que acontece, então, para todo mundo ficar bem esclarecido, doutor Moura? Se a Câmara rejeitar o projeto, o que nós podemos ser penalizados, perdido de verbas federais, o que pode ser? Me fala, só para todo mundo ter entendimento. Só um minutinho. Se o município ele não ele não comprove que ele adotou as mudanças até o prazo estabelecido na portaria, quer dizer, já tinha que ter sido feito isso, ele será punido com a perda do certificado da regularidade previdenciária e pode ficar sem receber repasses voluntários de recursos da União, além de ser bloqueado em operações de crédito. A CRP ela pode ser requisitada nas seguintes situações: realização de transferências voluntárias de recursos da União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, entre outros. Então, o município não pode receber, vou dar um exemplo, se o governo federal solicitar do município a CRP para fazer transferência do fundo de participação, e essa CRP ela não estiver em dia, o governo federal pode fazer o bloqueio. Então, imaginemos que o município receba de 10 milhões de fundo de participação, e o fundo de participação do município é muito maior do que isso. 25% disso tem que ir para a educação, ou seja, 2,5 milhões a menos que não vai. 15% é saúde, 15 milhões, 1,5 milhão a menos que não vai. Então, isso é só um dos problemas. O município, a Câmara aprovou uma operação de crédito para
um financiamento para o município fazer uma obra para a construção de uma avenida ou de obra de estação de esgoto. Esse dinheiro não virá. Então, é muito simples o que vai acontecer. O município poderá ter um prejuízo financeiro muito grande que impactará na aplicação de recursos, principalmente para educação e saúde. Tá? E por qual motivo, então, doutor, já que se a gente não aprovar agora, a gente não deixou de receber esses benefícios desde 2020? Porque a certidão negativa do município estava em vigor até agora. Possivelmente está em vigor. Pois Senão o e município se a gente teria não aprovar, ela não vai sanções. continuar em vigor? Não. Ela tem uma vigência de 6 meses, né? Pois é, mas já tem 2 anos isso aí. Vereador, infelizmente eu não tenho como responder isso para o senhor. Quem tem que responder é a porque prefeitura. se ela vale 6 meses, e desde 2020 nós já temos 4 semestres. E 4 semestres nós continuamos recebendo os benefícios. Então, fica um pouquinho ilógico não entender por que se a gente não votar agora, vai parar de receber, sendo que de 2020 até agora a gente continuou recebendo. É isso que eu queria só tirar a dúvida, né? Se o senhor puder mais para frente. Não, eu não tenho como responder isso. O que eu tenho que responder. Fica incoerente, né? Incoerente. Na realidade, não fica, porque o município pode usar de outras ferramentas para tentar receber ela. Pode mover uma ação para bloquear uma sanção possível, mas isso não é ad eterno. A discussão aqui é em relação ao cumprimento ou não da lei da emenda constitucional número 103. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, eu não sou pago para falar o que os senhores querem escutar, eu sou pago para falar o que os senhores devem escutar. Se amanhã a Câmara não fizer a aprovação, e aí eu sei que vocês devem estar sofrendo pressão de servidores, porque está aumentando 3%, e um servidor que ganha um salário mínimo, 3% faz uma diferença muito grande no final, isso eu entendo. Agora, se a Câmara Municipal não aprovar o projeto, e amanhã houver uma sanção do governo federal contra o município, e um repasse não for feito, a culpa cairá na Câmara Municipal e não no Executivo. Então, eu quero deixar bem claro isso. Pois é, mas deixa eu só explicar para o senhor, né? Que a gente está aqui para defender o lado do povo, né? E Sim. Os servidores fazem parte disso. Então, Sim. Quero que o senhor entenda também a nossa parte de fazer o legislativo de fiscalizar. A Câmara Municipal está aqui nesse novo mandato, tem 1 ano e 2 meses. E sempre estão mandando para a gente do Executivo. O senhor mesmo pediu aqui postergação de 1 semana, na semana passada, para ler o projeto. E está vindo para a gente aqui em cima da hora. Foi assim com o ISS, agora vem com essa lei. A gente fica aqui sem estudar a lei, sem, pelo menos, debruçar nela corretamente. O senhor está até sendo pago para isso, dá assessoria jurídica para a Câmara, e tem até mais tempo para isso. Agora, nós são várias demandas. Lógico que o senhor também tem outras demandas, mas agora, a gente ficar recebendo um projeto que tem que avaliar com 1 semana, escutar todos os lados, marcar uma audiência pública com 48 horas, vai me desculpar, não tem como a gente ficar debruçando em cima de uma coisa em 48 horas. O senhor mesmo está desde semana passada, que não teve nem tempo, desde quando recebeu, que foi 18 de janeiro, salvo engano aqui, protocolado. Então... senhor vereador, o senhor já vai fazer 1 mês, o senhor já vai fazer 1 mês, só para concluir isso, doutor Moura. O senhor já vai fazer 1 mês para avaliação e a gente fica aqui para receber a coisa com 2 dias. Fica complicado. Deixa eu falar uma coisa, se o senhor me permite. Eu não sei se o senhor lembra, na segunda-feira passada, eu estava presente, e a procuradora do município estava lá, e eu expliquei o projeto e falei que o projeto teria que ser aprovado. E eu mandei o parecer na segunda-feira. Então, meu parecer já está aí, já tem mais de 1 semana. Eu já conheço esse projeto, eu não pedi 1 semana para analisar o projeto. Eu pedi tempo para quando os projetos chegassem, eu tivesse tempo de saber. Esse projeto em especial, me lembro muito bem do que eu falei. Esse projeto especial ele já está tramitando em vários municípios desde 2019, eu tenho conhecimento dele. E se a reunião está gravada lá, eu disse que a Câmara deveria aprovar o projeto e que eu não tinha nenhuma objeção a ele. Então, e o meu parecer já foi entregue. Não, mas eu assisti o senhor falando e eu digo para o senhor o seguinte, não é discordando do senhor, mas a gente está aqui numa audiência pública justamente para poder entrar em acordo, ver o que pode ser feito e o que não pode. Agora, para os nobres pares terem sua consciência limpa, tranquila para votar, tem que saber escutar o senhor, mas também escutar o outro lado.
Temos que escutar todos os lados, tanto é que nós estamos na audiência pública para isso. Não é escutar somente o executivo, não é escutar somente o doutor Moura com um parecer técnico. Beleza, é o parecer técnico, pode votar, tá certo, vai perder algumas coisas, mas agora, peraí, e os servidores? Eles têm voz também, eles têm que falar, é isso que nós temos que entender, é um entendimento entre as partes. Mas agora o senhor falou que o município só pode, se quiser, aumentar, abaixar para 12, para 13, está inviável e nem existe a possibilidade. Que é uma lei federal. Nesse momento, não, porque a emenda constitucional não permite isso. Isso que eu estou entendendo. Mas agora vamos escutar os servidores para a gente ver o lado deles. Igual o senhor falou, se, querendo ou não, R$90 de R$1.000, 3%, é uma diferença enorme, enorme, para um servidor que ganha R$1.000, R$1.200, diga-se de passagem. Então, nós temos que entender também que vai onerar eles. É eles que são onerados, os pensionistas, os servidores ativos, e assim por diante. Vamos escutar aí, se alguém, a Lélia está aí, que se manifestou primeiro, aí daqui a pouco a gente volta, mas eu vou chamar a Luísa do hospital, que acabou de entrar presente. Luísa até está agraciando nós aqui com a presença dentro do plenário, viu, doutor Moura? Com a palavra aí a Luísa do hospital, que foi quem solicitou a pedido dos servidores e do IMPAS, está aí. Luísa do hospital, com a palavra, por favor. Libera seu microfone. Bom dia, presidente. Bom dia, a sua secretária. Qual é o nome dela? Cris. Bom dia aos servidores, bom dia ao público presente, bom dia aos efetivos que estão nos assistindo. Doutor Moura, realmente, esse projeto não é que eu tivesse dúvida quanto a ele, não, sabe? O problema é que eu fui procurada por vários efetivos, né, e eles querendo saber. E eu já sei que o parecer do senhor é favorável, né? Eu também faço parte do IMPAS, mas era só mesmo para uma explicação para os efetivos, para eles tomarem ciência realmente do que seja nessa lei que está alterando e esse plano de custeio do regime, né, de previdência social. Então, eu sei, né, que o senhor fez um parecer muito bem feito, não foi por isso que eu pedi postergação, não foi quanto a isso não, tá? Foi mesmo para a gente estar dando ciência aos efetivos e a gente pegar uma opinião deles também, tá? Então, deixa eu só fazer uma colocação aqui. O projeto de lei que está sendo alterado, eu acabei de abrir ele aqui no sistema da Câmara Municipal, da Câmara Municipal. Deixa eu abrir ele aqui. É o projeto de lei 2534, trata das alíquotas. Esse projeto ele tem 12 artigos, a não ser que ele tenha mudado, é o que está aqui. Quando o vereador ele pergunta a respeito do artigo 11, o artigo 11 que está aqui, está assim, as contribuições a que se referem os artigos 3, 4, 5 e 7 serão exigíveis após decorridos 90 dias da data da publicação dessa lei. Então, o artigo 11, ele fala de uma coisa chamada noventena. O projeto, quando há uma alteração nas alíquotas, elas não podem ser cobradas antes de 90 dias da sua criação ou da sua majoração. O artigo 5º aqui da lei, do projeto de lei número 5, ele está falando a mesma coisa. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos no primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data da sua publicação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o artigo 11, lá na lei, ele está falando aqui a respeito da noventena. Então, essa lei, ela só vai ser, se aprovada pela Câmara Municipal, ela só produz os seus efeitos para fins de cobrança a partir de 90 dias. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à obrigatoriedade da cobrança, eu volto a dizer, a emenda constitucional, número 103, que foi a emenda da Previdência, ela é de novembro de 2019. É do dia 13/11/2019. E essa emenda constitucional, ela obrigou que isso fosse feito. Ela obrigou que isso fosse feito. Então, o IMPAS e os municípios que têm, os municípios que têm fundo próprio de previdência, e os próprios fundos de previdência sabiam que essa mudança tinha que acontecer. Sabiam que tinha que acontecer. Essa mudança teria que ter sido feita até dia 30 de julho de 2020. Depois, por uma pressão dos municípios que disseram que não conseguiram se adaptar à nova lei, mudou-se para setembro e depois mudou isso para dezembro. Eu já escutei isso de outros municípios. Esse problema. Infelizmente,
A alíquota, a emenda constitucional, ela só permite que o município apresente uma alíquota menor se ele não tiver déficit atuarial a ser equacionado. O problema é que a procuradora, ela deixou bem claro aí que o município aí tem déficit atuarial que está sendo equacionado, que foi motivo de repactuação. Então, por isso, a emenda constitucional, ela não permite que o valor seja menor a 14%. Ela não permite. E a própria emenda, no seu artigo 11, diz que a contribuição do servidor federal é de 14%, e a emenda diz que o município, enquanto não tiver zerado esse déficit atuarial, enquanto não tiver zerado esse problema, ele não pode ser, a alíquota não pode ser menor que a que o servidor federal paga, que é 14%. Entendeu? Aí os senhores vão me perguntar assim, mas qual que é o problema se essa lei não for aprovada? Se essa lei não for, se o município não comprovar junto ao Ministério da Previdência de que ele fez a adequação, ele pode sofrer as sanções da lei. Ele pode sofrer as sanções da lei. Mas, doutor Moura, por que ele não sofreu as sanções da lei até agora? Não sei. Só quem pode responder isso é a Procuradoria do município. O Ministério da Previdência pode ter postergado, o município pode ter entrado com uma ação junto ao Ministério da Previdência para que não tivesse o bloqueio da sua CRP. O que eu posso afirmar para os senhores é que se isso não for aprovado e amanhã o Ministério da Previdência solicitar a CRP e o município não tiver essa CRP, o prejuízo para o município vai ser grande. E não serão só para os servidores municipais, será para uma população do município. Quando você deixa de receber um fundo de participação, e o fundo de participação do município de Santa Luzia é muito alto, nós temos que lembrar que uma parte dele vai para a educação, a parte dele vai para a saúde. Então, esse dinheiro deixa de ser aplicado lá. Então, infelizmente, eu volto a dizer, eu não gostaria de ter um aumento na minha alíquota de contribuição, porque eu sei que dói para mim no final do mês. Mas eu, como advogado, eu tenho que colocar para vocês aquilo que está na lei. E os senhores devem, dentro do tempo de vocês, analisar o que é melhor. Em relação ao parecer, na segunda-feira passada, eu já dei meu parecer dizendo que o projeto estava correto. O que eu pedi para postergar não foi nem esse projeto, foi um outro projeto que estava tramitando na Câmara, que eu precisava de mais tempo. Então, eu quero deixar bem claro que eu já dei o parecer, entendo realmente que o servidor é penalizado, 3% dá mas a gente tem uma emenda constitucional que colocou uma faca no pescoço do município. E aí, se amanhã o município tiver um problema pela falta da CRP, pela não aprovação da Câmara, essa responsabilidade vai cair no colo da Câmara. Então, eu tenho que deixar bem claro isso. Eu tenho que deixar bem claro. Eu tenho que ser sincero com os senhores. Moura, e se nós não quisermos aprovar? Os senhores têm que saber quais são as consequências que podem acontecer. Só fazendo uma correção aqui, eu fiz um cálculo rápido aqui, minha cabeça deu uma fugida. Seria R$30, né, em 1.000, os 3%, e não 90%, como falei. Mas faz uma diferença danada do mesmo jeito, vereador. Faz uma diferença. R$30 de pãozinho, como foi falado aqui na Câmara Municipal, dá muito pãozinho para uma família que ganha um salário mínimo. E ser onerado de R$110 para 140 para quem ganha R$1.000 seria um valor exorbitante, né? Luísa, mais alguma ponderação? Eu só queria perguntar ao doutor Moura o seguinte, de acordo com esses 14%, Moura, se o executivo quisesse colocar assim 12%, 11%, ele poderia estar fazendo isso? Ele poderia, se ele não tivesse uma dívida que foi repactuada, né? Se não tivesse déficit atuarial no município, poderia. Aí a senhora poderia pegar aquele escalonamento do INSS, que começa lá com 7,5% e vai até 22%. Entendeu? Aqui, eu queria que o senhor me explicasse esse artigo 10 aqui. Os inativos e pensionistas cujos proventos e pensões não alcançarem o limite estabelecido no artigo 5º deixarão de recolher contribuição previdenciária. Como esse não alcançar esse limite estabelecido? Seria a nível de salário do funcionário, do pensionista ou do inativo? Não. Ele está dizendo o seguinte,
que aquele aposentado e pensionista que não atingiu o limite do INSS, ele não paga. É isso que ele está falando aqui, entendeu? Doutor Moura, essa redação aqui do artigo 5º aqui, ela é federal, né, no caso, né? Isso. Então, a palavra aí sobre a gratificação natalina, é impossível de tirar ela. Impossível. O que o senhor tem que entender, vereador, é que a contribuição do servidor inativo e pensionista, ela vai ser paga sobre aquele aposentado, sobre a parcela que ele receber acima do que é pago pelo regime de previdência social. Então, se hoje o regime de previdência social, o limite lá, se não me engano, são R$7.000. Então, se o servidor aposentado e o inativo, ele recebe acima desse valor, a contribuição incide sobre o valor que supera, e não sobre o anterior, entendeu? É isso que está falando aí. Então, se ele ganha 7.000, até os 7.000 não desconta, mas... Eu não sei hoje... 800, os 800, o que vai descontar? Eu não sei qual que é... Deixa eu ver qual que é o limite hoje do INSS. Mas vamos supor que seja 10.000, só uma suposição. E vai pagar sobre 3.000. A pessoa recebe 11, está acima do teto, de 10 para 11. Vai pagar sobre os 1.000 só ou sobre os 11? Não, vai pagar só sobre o que ultrapassa, é o que está aí, escrito aí. É os R$1.000, no caso. Isso. Hoje é 7.087 o limite aqui. E se ela recebe 8.000, ela desconta só sobre os R$223. 933, 900 e poucos reais. 7.087, perdão. 7.087, né? Isso. Não é 787, não. Aí seria só sobre os 900 e pouco. Isso. Então, vamos passar agora a palavra, né? Tem algum representante do INPAS? Não. O INPAS reclamou que não tinha recebido ontem. Sim, e a gente mandou. Doutor Paulo Reis é representante do INPAS? Estou consultor jurídico. Obrigado pela presença, doutor Paulo. Com a palavra do senhor, por favor. Cumprimentar a todos, primeiramente, né? Principalmente o colega, o doutor Moura, aí, que pontuou muito bem essa situação relativa a esse projeto de lei, né? Só fazendo coro nas palavras dele, realmente é impositivo, não tem uma discussão. Eu acho que a colocação foi muito bem posta. Isso foi feito em esfera federal, né? Foi plasmado numa emenda constitucional. Nós não temos espaço de barganha ou de discussão muito amplo, né? A questão do INPAS, eu gostaria só de salientar que a gente está ciente desse prazo e desse descumprimento, e dentro do que a gente poderia fazer, né? A gente oficiou o município, foram incontáveis ofícios, notificações enviadas, alertando a questão dos prazos para a implementação da alíquota, né? Só que o INPAS ele não detém capacidade para editar projeto de lei. Então, a gente fica numa posição um pouco passiva mesmo. A gente cobra, né, até pelo cumprimento dos prazos, né, constitucionais, mas ficou realmente na esfera do município. Então, realmente houve um excesso de prazo que é prejudicial tanto para o município quanto para o INPAS, né? Porque essa alíquota já era para estar sendo recolhida lá desde, pelo menos, 1º de janeiro de 2021, e isso acaba impactando também no prejuízo para o Instituto e vai aumentar a alíquota patronal do município de qualquer forma, né? Porque ele é o grande patrocinador do INPAS junto com os próprios servidores, né? Agradeço a explanação, doutor Paulo. Okay. Com a palavra agora, Helenice, que está com a mãozinha em pé aí. Helenice, se puder abrir o vídeo, por favor. Agradecemos. Eu estou um pouquinho agarrada aqui com o vídeo. Beleza, mas pode dar continuidade. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Mas Tranquilo. eu só queria saber dos advogados se... Bom, primeiro vou me identificar. Eu sou Helenice, eu sou servidora aposentada da Prefeitura de Santa Luzia, então eu já estou no INPAS, né? A minha preocupação é exatamente com os servidores que ganham menos, né? O salário mínimo, digamos assim, porque é impactante no salário deles esse desconto de 14%. Os servidores que ganham até o teto, eles não vão ter tantos, que estão aposentados, como é o meu caso, não vai ter tanto problema porque a gente está dentro do teto. Quem está fora do teto já ganha um pouco mais, vai ter perda
de consumo, mas também consegue se manter, né? Agora, o servidor da ativa, né, que ganha salário mínimo, esse servidor é que me preocupa. Então, eu gostaria de saber dos advogados se, por acaso, não poderia ter uma contrapartida da prefeitura. Por exemplo, a alíquota é 14%, mas para o servidor que ganhe menos, né, eu acredito que não possa ser só para alguns, tem que ser para todos. Uma contrapartida da prefeitura, por exemplo, ser uma alíquota de 12% e a prefeitura dar essa contrapartida de 2% para complementar os 14%. Existe essa possibilidade? Porque eu me preocupo muito com o servidor que ganha R$ 1.200, que ganha o salário mínimo, que está lá na saúde, que está na educação, que está na administração, e esse servidor da ativa, porque o que está lá no INPAS, ele não vai ter esse desconto, porque ele está fora do teto. Mas o servidor da ativa é a minha preocupação, porque R$ 30, como vocês colocaram, é 1 quilo de carne, né? De carne de segunda. E os nossos trabalhadores, eles estão ficando sem essa carne, né? Então, é isso que eu queria saber dos advogados. 12% e a prefeitura coloca, né, essa contrapartida de 2% para entrar os 14%, por exemplo. Se poderia existir essa contrapartida, a gente sabe que o patrão ele já dá a parte dele, né? Como o advogado do INPAS colocou aí. Mas se a prefeitura poderia assumir isso para o trabalhador, principalmente da ativa, que ganha menos. Obrigada. Doutor Moura, tem essa explicação? Pode, sim ou não? O que você acha? Não consigo enxergar essa, não. Lá fala que a contribuição é de 14. Na hora que, no contra-cheque, tem que aparecer os 14, que está sendo descontado dele. Mas a prefeitura existe possibilidade de complemento, não? Não. Se a prefeitura quiser, por exemplo, apresentar um projeto de lei no qual ela conceda um reajuste acima da inflação, alguma coisa, não, um reajuste acima da inflação, desde que o impacto financeiro seja suficiente, ele pode fazer isso. Mas isso não pode ser feito só para uma classe, tem que ser feito para todo. Então, eu acho assim, nesse momento, muito difícil. Então, respondendo a primeira pergunta, não tem como aparecer lá no contra-cheque 12 mais 2 da prefeitura. Não pode. Hoje a prefeitura está propondo um aumento de 10,06 para o pessoal que trabalha lá. Se ela quisesse aumentar, por exemplo, para 12%, 13% para ver se compensava, poderia. Poderia, mas acho muito difícil, porque tem que ter um impacto financeiro, o impacto financeiro ele tem que ser demonstrado. E não é só para o pessoal que ganha salário mínimo, né? É para todo mundo. E quem já ganha o salário mínimo, e detalhe, quem já ganha o salário mínimo não vai receber esses 10,16, porque ele já teve a compensação dos 10,18 lá no começo do ano, em janeiro, né? Então, esse é mais um problema. O aumento do salário mínimo foi 10,16%, não é isso? 10,18. 18. E a prefeitura está dando 10,06, que eu vi lá na arte deles. Eu não sei se é 10,16. O INPC do ano passado deu 10,16. Pelo cálculo que eu fiz aqui, deu 10,16. Mas que se for 10,18? Eu vi lá que eles colocaram 10,06, eu até pedi o pessoal da administração para dar uma avaliada melhor lá, porque esse 0, alguma coisa, 6% lá, 10% pelo menos, vai mudar alguma coisinha também, né? Com a palavra, senhorita ou senhora Lélia Diniz, por favor. Bom dia a todos. Eu também sou servidora aposentada, né? No caso aí, eu ia endossar as palavras da minha colega Helenice. Mas, pelo que eu estou vendo, né, não tem, é assinar e assinar. Nós não temos para onde correr, né? Porque eu pensei realmente que a prefeitura poderia arcar com esses 3%, 2%, e nós, né, os 12%, na real. Mas, pelo que eu estou vendo aí, é simplesmente adequar o INPAS e pronto. Então, nós não temos o que argumentar, né, pelo que eu estou vendo. Não tem contrapartida, então é complicado. Ambas as partes, é muito complicado. Quem sai perdendo sempre somos nós, né? Principalmente nós aposentados, que demos um duro danado e estamos aí perdendo mais uma vez.
né? Então, é isso que eu queria, doutor Moura. Não há outra contrapartida para isso. Tem que ser essa alíquota aí, pronto, acabou, né? Sem negociação, sem nada. O É que minha aconte- pergunta. o que acontece, senhora Lélia, o que acontece é o seguinte: primeiro, a prefeitura, ela está fazendo, ela até demorou demais para apresentar o projeto, sob pena de sofrer sanção. A apresentação eu não sou advogado da prefeitura, nem conheço o prefeito, nem conheço praticamente nenhum secretário lá. O problema é que a prefeitura mandou o que a emenda constitucional obrigou a fazer. Então, assim, se existe alguém que está prejudicando, é a emenda que veio que fez esse prejuízo. Em relação à prefeitura cobrar somente 12% e dar mais 2%, isso ela não pode fazer. Ela não pode, porque a emenda fala que a contribuição é do servidor. O servidor tem que contribuir com 14%. Se o prefeito quisesse mandar um projeto de lei compensando assim salarialmente os servidores, é possível do ponto de vista legal? Mas isso implica num impacto financeiro. Dinheiro tem? De onde que vai tirar? Entendeu? Para você colocar num lugar, tem que tirar de outro. Então, assim, do ponto de vista do projeto, eu não consigo enxergar a rejeição do projeto, sem que o município tenha um prejuízo maior lá na frente. No caso aí, doutor Moura, então você está falando que a gente tem que apresentar um anteprojeto, por exemplo, a Luísa que solicitou aí, um anteprojeto, né, para ficar até a sugestão, para enviar para o executivo tentar fazer o projeto e mandar para Para ele poder tentar, né, fazer esse... Não, eu não disse para a Câmara, eu não disse que a Câmara, na minha fala aqui, para a Câmara apresentar anteprojeto, não. Mas se o senhor está me perguntando agora se a Câmara poderia indicar ao prefeito uma compensação? Poderia. Mas até o momento que o senhor falou, eu não falei nada disso. Agora, pois mas a Câmara pode questionando. Não tô a Câmara pode. questionando. Assim, é porque eu gosto de deixar bem claro, porque amanhã eu não quero que me falem que eu falei uma coisa que eu não falei. Né? Então, agora, a Câmara pode fazer uma indicação para o senhor prefeito para fazer um estudo de compensação para os servidores, sim, principalmente para esses que são, para esses que terão uma perda muito maior no salário? Pode, isso é perfeitamente possível. A gente pode estudar uma forma de fazer essa indicação para o executivo sem problema nenhum. Paulo Bigodinho, já fica aí para Vossa Excelência fazer essa indicação e a gente assinar junto aí. Bom dia, presidente. Só um minutinho, por favor. Vou passar a palavra. Só um minutinho. Concluir. Pode concluir. Vou só terminar aqui. Então, nesse caso, os vereadores podem fazer essa emenda para o prefeito, para que ele consiga fazer esse repasse para todos, não para alguns, vamos falar para todos. Então, não, Lélia, seria uma indicação. Aí indicação, do executivo. Sim, mas pode ser. Tá, ok. Já peço os novos pares que estão aí, um deles aí presente, Paulo Bigodinho, Cristiano Matos, Lele de Salão, até o próprio André Leite, a Luísa do Hospital, que se faça essa indicação para terça-feira e a gente assina em conjunto aqui e aprova na hora, isso é com certeza. Doutor Moura, primeiramente... Valeu, obrigado. Eu vou passar a palavra da continuidade, mas deixa eu agradecer o senhor, né? Aí falar Vossa Excelência ou pode estar certo também? Tá, né, não, é você, eu sou apenas um coadjuvante aqui. Então, você, doutor Moura, como sempre prestativo, eu queria falar para o senhor, agradecer que o senhor me esclareceu no começo as dúvidas que eu me fiz e foi muito pertinente as respostas. E agradecer também, eu queria saber se tem algum efetivo presente, porque todo mundo tem interesse, mas tem algum efetivo presente? Não. Então já vou ter que passar a palavra para ele agora. O senhor Edson Moura, daqui a pouco eu passo para os vereadores, gente, rapidinho, vamos escutar o povo primeiro. Presidente, eu queria... os mais interessados. O senhor Edson Moura com a palavra. Eu queria falar. A Luísa do senhor Edson Moura. Só um minutinho, a Luísa do Hospital pediu questão de ordem primeiro. Pode passar para ela. Tá joia? Pode okay. dar, doutor Luísa. Presidente, eu acho, né, que toda medida aí é procedente de efeito, né? Então, assim, eu já estou providenciando, tá? Essa indicação, esse pedido, né? Peço que todos na terça-feira assinem conosco,
tá? A Janaína já está providenciando, né? Então, pronto, Vamos a fazer Luísa- nossa tentativa, né, gente? Eu também sou do IMPAS e a gente também tem interesse, né, de estar colaborando e acho que vamos fazer a tentativa aqui. Tomara que dê Peço, certo. Obrigada. peço, então, a compreensão dos novos pares. Fica a cargo da Luísa, do hospital, fazer essa indicação. E a gente, é claro, aprova na hora e assina todo mundo junto. E parabéns, viu, Luísa? A Luísa, para quem não sabe, que está conosco aí agora, Bacana. foi ela que solicitou a audiência pública. Com a palavra, o senhor Edson de Moraes. Um bom dia a todos e todas. Eu gostaria de um esclarecimento a respeito desse déficit atuarial. Ele é o déficit do IMPAS, um déficit da prefeitura em si? Por que eu estou questionando isso? Eu sou do concurso de 2011, 2012, que foi efetivado a partir de 2013. Nós tivemos um concurso recente, nos últimos 2 anos, que tem efetivado uma série de profissionais na área da educação, principalmente, que é a área que eu atuo como efetivo. Primeiro, que déficit é esse? Qual o montante desse déficit? Segundo, com essa entrada de novos profissionais que vai dar uma oxigenação nas finanças do IMPAS, ou seja, mais gente para poder estar contribuindo, esse déficit não seria sanado em médio, curto prazo? Enfim, é mais dúvida para tentar compreender a nossa situação, né, o porquê de nós estamos com a corda no pescoço, tendo que aumentar em 3% a alíquota. Acho que todos que falaram até agora enfatizaram o impacto disso, principalmente nos profissionais que ganham um valor inferior. Então, eu acho que esse esclarecimento seria bastante importante. Aí eu só não sei se é para o doutor Moura ou para o doutor Paulo, que seria as pessoas mais indicadas para estar respondendo isso. Fico agradecido pela oportunidade de estar questionando. Nós que agradecemos, Edson. Doutor Paulo, por favor. Esqueci o nome do servidor, você me desculpa, mas é porque é o seguinte, isso aí Edson de Moraes. Tresparça, né, é o objeto da reunião. Eu vou te fazer um convite para comparecer ao IMPAS e, principalmente, para conversar com o atuário do IMPAS, porque, eu vou te falar a verdade, nem eu nem o doutor vamos conseguir te explicar isso em termos jurídicos, porque a gente tem um profissional que é chamado atuário, né, ele que é responsável por fazer o cálculo atuarial anual obrigatório do IMPAS, né? Então, é ele que faz todas as premissas de cálculo e aponta o valor do déficit. Eu não saberia nem te falar qual que é esse valor, né? Esse cálculo ele é apresentado para a prefeitura, ele embasa todas as modificações, não só dessa alíquota, né? Também é uma injunção constitucional, mas também está pautada pelo estudo atuarial, mas também a alíquota do município, a suplementação. Então, é algo que assim, é bem complexo para a gente falar de maneira tão resumida e estreita aqui nessa audiência, né? Então, já fica o convite, né, para você comparecer à sede do IMPAS, a gente pode lá estar marcando com esse atuário para te dar todo o detalhamento possível, né? Até porque o IMPAS é de vocês mesmo, servidores efetivos, né? Mas algumas premissas que eu posso dizer é o seguinte: o valor eu não sei te falar, mas o cálculo atuarial ele aponta o que a gente chama de déficit projetado. Não quer dizer que o déficit, vamos supor que seja 60 milhões de reais, que hoje seria o quê? O que se projeta para custear todos os benefícios que estão vigentes atualmente e os eventuais que vão ser concedidos. Se eu tivesse que pagar hoje, se o IMPAS tivesse que pagar, quanto que ele precisaria ter em caixa? Então, é mais ou menos nessas premissas. É um pouco complexo, porque não é um déficit, digamos, real, né? O déficit de agora, propriamente dito, né? O IMPAS hoje ele é deficitário, por quê? Porque se projeta um cálculo futuro para pagamento até um prazo aí de 30, 50 anos, né? Então, é realmente bem complexo, ser parte de premissas que são matemáticas, né? Então, ninguém melhor do que o atuário do Instituto para estar aí te fazendo esse detalhamento. Mas foi muito pertinente sua colocação, porque realmente esses estudos atuariais, eles que vão sempre estar embasando a modificação da lei de custeio, né? Do plano de custeio do Instituto. Então, com licença, eu gostaria de enfatizar, se essa questão desse cálculo atuarial é tão relevante, eu acho que essa pessoa, né, perdão, me fugiu o nome do cargo, deveria estar presente
porque esse cálculo atuarial ele é central para a necessidade ou não dessa lei. Né? Fora do que foi colocado pelo doutor Moura, pertinentemente, a respeito da lei, das sanções que podem vir a respeito, com essa nossa nova condição, nós temos hoje uma condição em que nós temos quase tantos efetivos quanto contratados, lembrando, efetivos contribuem para o sistema próprio e os contratados contribuem para o INSS. Então, se não tem déficit atuarial, não tem necessidade da lei. E, olha, eu não estou afirmando se tem ou não tem, eu estou dizendo, não nos foi apresentado nessa audiência pública que seria o espaço para essa discussão, para apresentar, como o doutor Moura brilhantemente nos apresentou, o doutor Paulo também fez colocações relevantes. Nós precisamos saber, porque a necessidade da aprovação da lei ela está diretamente atrelada a ter um déficit atuarial. Se não existe esse déficit, não tem a necessidade de aprovação desse aumento de alíquota. Pelo menos foi o que eu compreendi, se alguns dos nobres advogados puder, se eu entendi errado, puder explicar corretamente. Talvez esteja aí esses 2 anos protelados aí sem sanção. É isso que a gente tem que saber, ou não? Vereador, assim, eu não conheço a situação do INPAS. Como o doutor Paulo bem disse ali, a melhor pessoa para explicar é o atuário mesmo. Mas, assim, eu tenho 28 anos que eu trabalho com isso. Então, a experiência que eu tenho é que não há que se falar em falta de déficit atuarial no Instituto aí. Isso aí, eu não posso falar o volume. O problema é o seguinte, a atuária, ela é a matemática do risco. Quando os senhores fazem um seguro, por exemplo, um seguro de carro, quem calculou o valor do seguro do seu carro foi o atuário. Por que eu Moura, ao fazer um seguro de um carro, por exemplo, em Sete Lagoas, Belo Horizonte, eu vou pagar mais caro do que uma pessoa que mora no interior? Porque ele calculou o risco. Então, esse é o primeiro. Então, o atuário, na hora que ele olha todos os segurados que tem dentro, ele faz um cálculo com base em eventos de mortalidade e sobrevivência e aplica uma série de fórmulas matemáticas. Ele olha qual que é a vida anterior de cada funcionário em relação ao trabalho, as contribuições que ele já teve, quantas contribuições ele ainda, possivelmente, quanto tempo ele ainda ficará no Instituto e quanto tempo esses dependentes receberão dele em caso de morte. Então, é um cálculo muito complexo. Em relação à segunda colocação que o senhor coloca, a respeito, entrou novos servidores no Instituto por causa do concurso e vai dar uma desafogada. Isso é uma resposta muito simples, não funciona assim. A Lei 9.506... Não, eu sei que você não falou, eu estou falando que muitas pessoas dão essa resposta para os servidores como se o único problema do Instituto fosse falta de servidor, e não é assim que funciona. Lá no artigo 201 da Constituição Federal diz o seguinte, que é garantida a contribuição, é garantida a contagem recíproca de tempo na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os institutos se compensarão. O que significa isso? O senhor Edson trabalhou 20 anos lá na Fiat, contribuiu para o INSS, aí prestou um concurso no município, trabalhou mais 15 anos no município. A lei diz que o senhor vai somar o tempo do INSS, mais o tempo do INPAS, e o INPAS, que é o instituto, é o órgão instituidor, ele vai pagar sua aposentadoria. Porém, o INSS tem o direito de ir lá no Instituto e buscar 20, 35 avos do que está sendo pago. Ou o município, no caso o município, ele vai buscar lá 20, 35, pode ir lá buscar 20, 35 avos. Já a recíproca também é verdadeira. Se você começou a trabalhar no Instituto e terminou sua vida na iniciativa privada, o INSS vai pagar, mas ele vai lá no INPAS buscar o que você pagou. Então, assim, não é uma conta simples, não é uma resposta simples dizer que só a entrada ela é suficiente para equacionar o déficit. O problema é que a emenda fala, olha, se não tiver déficit, pode ir para o INSS. Começa com 7,5 e vai para 22. Então, eu não sei até que ponto, para uma determinada... Hoje, por exemplo, a classe que está pagando menos, que vai ser mais impactada, é aquela que ganha menos, porque é 14.
Mas no INSS, você tem uma escalona que vai até 22% e ultrapassa o valor do teto também de pagamento. Está lá assim hoje. É assim que funciona. Então, a gente dizer que só a entrada é suficiente, não é. Agora, se o município e o atuário, eu tenho certeza, ele deve ter apurado o déficit atuarial, ele deve ter proposto uma forma de equacionamento, isso já deve ter sido aprovado na Câmara Municipal em alguma ocasião. A emenda, ela dá com uma mão dizendo que você pode fazer a alíquota menor, mas no próximo parágrafo, olha, mesmo que se você tiver um déficit e ele estiver sendo equalizado, você vai pagar 14 do mesmo jeito. Esse aqui é o problema. Sim. Esse aqui é o problema. Mas, doutor, o senhor acabou enfatizando o ponto que eu estou abordando. Esse atuário, ele deveria estar aqui conosco, porque eu vou ser sincero, eu não sei nem por onde começa o trabalho desse profissional. A minha área é outra, completamente outra. Né? O senhor mesmo, com todo o conhecimento, com toda a experiência, tem uma certa noção, mas não sabe. O doutor Paulo, que trabalha diretamente com INPAS, disse a mesma coisa. Seria fundamental, tanto para o esclarecimento de todos nós, para a nossa conscientização, que esse profissional estivesse aqui e que nós pudéssemos compreender como que funciona esse processo, qual é esse déficit atuarial, se teríamos alguma forma de saná-lo, a princípio, isso tudo sem tocar no mérito ou não da aprovação da lei. Só para que nós pudéssemos ter a consciência do porquê essa lei tem que ser aprovada ou por que esse déficit está acontecendo. Que mesmo se não tivesse a lei, um déficit é um déficit e é um prejuízo para o serviço público, para a estrutura pública, para o INPAS, tem que ser sanado de algum lado, porque as aposentadorias têm que ser pagas, correto? Correto. Então, pela probidade administrativa... Veja bem, por favor. Só uma colocação. Esse estudo ele foi feito já, esse cálculo é anual, ele é obrigatório, ele está no site do Ministério da Previdência, hoje Ministério da Economia e Secretaria de Previdência. Qualquer cidadão, qualquer servidor, ele tem acesso direto, né? É uma consulta pública. Isso foi apresentado pelo atuário à Prefeitura, isso embasou esse projeto como confirmação da existência do déficit atuarial. Como o doutor pontuou na experiência dele, eu também tenho mais de 20 anos que eu trabalho com Previdência, eu nunca conheci um instituto que eu desse consultoria que não tivesse déficit atuarial. Tá? Isso aí é uma ilusão, não existe. Então, o déficit do INPAS, eu posso confirmar que ele existe, não sei te falar o valor correto. Então, assim, essa premissa para a alteração para a alíquota de 14, ela já está confirmada. Existe déficit atuarial e não pode ser inferior a 14. Agora, a instância de debate, ela tem que ser fomentada mesmo. Eu acho que o servidor efetivo ele tem que realmente participar mais, né, dessas situações. E o convite foi feito, né? Agora, a instância de debate para a questão da alíquota de 14, se é justa ou se é injusta, ela não é aqui, né? Porque nos foi imposto. É 14 e não tem discussão. Isso, o legislador da emenda 103 é que não abriu espaço para as categorias discutirem isso aí de uma maneira proveitosa. Nós, simplesmente, como o doutor muito bem botou, doutor Moura, nós estamos com a faca no pescoço. É fazer ou fazer. Não existe âmbito de discussão. Né? Infelizmente, a gente até gostaria de poder ter outra alternativa. A gente sabe o impacto que isso traz para o servidor. Né? A gente não é insensível, como operador do direito, ao reflexo na vida do servidor, principalmente aquele que ganha menos. Mas, juridicamente falando, tecnicamente falando, não há escolha. Né? Nós não temos espaço de manobra, qualquer que seja. Fico triste em saber disso, sabe por causa de quê? Estamos num país democrático, né? E já vem uma coisa imposta. Que democracia é essa? Fica a pergunta, que democracia é essa que estamos vivendo? Se já está imposto, para que nós estamos aqui debatendo? Por que a gente já nem marca audiência pública? Fica até com vergonha do munícipe, dos efetivos, dos contratados, dos pensionistas. Se já vem imposto, o que nós estamos fazendo aqui debatendo? O quê? O senhor me permite? A palavra, senhor Rômulo Arceluz, aí, da Arceluz, perdão. Desde já agradeço a postagem. Deixa eu só colocar a nossa obrigação. Deixa eu só colocar uma posição. O que o senhor está fazendo em relação à transparência, a isso chama transparência.
Sim, Era muito mas a gente fica... Mas o senhor tem... essa reunião é justamente para que as pessoas saibam de onde a faca está vindo. Porque se essa reunião não estivesse sendo feita, ia cair a culpa toda ou no colo da Câmara, ou no colo da Prefeitura, ou no colo do INPAS. Um dos três. Pois é, doutor Moura, mas então, quando o senhor está falando, mesmo que a gente tenha recebido isso de forma imposta, é necessário que essa transparência exista, justamente para que as pessoas comecem a pensar e saberem de onde que veio o problema. Porque é muito fácil, quando acontece alguma coisa de boa, colocar lá no colo do prefeito. Não foi só ele que fez de bom. Quando acontece alguma coisa de ruim, vão colocar na Câmara, ou o prefeito fez. A gente, infelizmente, está acontecendo isso, que é uma imposição, mas felizmente que a tecnologia nos permite a gente ter a transparência para que as pessoas saibam realmente de onde que a imposição está vindo e quais são as consequências dela. Então, o senhor não precisa ficar, chateado por causa da transparência, porque o senhor está fazendo o correto. Não, mas a gente fica chateado. A gente fica chateado, doutor Moura, você não entendeu um pouquinho da Não, chateado por causa da imposição, tudo bem. Mas não deve ficar chateado porque a gente está sendo transparente. É isso que a gente está mostrando. Igual o senhor falou a palavra aí, tecnologia. Existe hoje várias redes sociais que, não só aqui na audiência pública, a gente poderia mostrar e demonstrar para as pessoas, tanto rede social da Câmara Municipal, do Executivo, pessoais, e a gente fica aqui a debater uma coisa que não vai ter solução. Ou seja, simplesmente pelo lado da transparência. A transparência, a gente tem outros meios e outros caminhos que a gente poderia demonstrar para toda a cidade de Santa Luzia, através de rede social própria e oficiais do município, ao invés Na verdade, a gente fica impotente. gladiando, tentando, entre aspas, a palavra gladiar, sendo que a gente vai saber que no final é aquilo e pronto, não tem outra discussão. Ou seja, simplesmente uma transparência para mostrar, servidor, infelizmente você vai ter que pagar 14%. Com a palavra, o senhor Rômulo, da Arceluz, desde já agradeço a postagem ontem, mas digo para todos vocês aí que eu e a Luzia do Hospital estamos fazendo o nosso papel, simplesmente fazendo a fiscalização e legislar e marcando a audiência pública para todos terem voz. Eu fico meio chateado e triste por não tentar, aliás, por não conseguir fazer a mudança que todos queriam. Mas, desde já, agradeço a presença de Rômulo. Por favor. Bom dia, eu faço parte da Associação de Servidores de Santa Luzia. Gostaria de começar minha fala dizendo que passo as palavras do colega Edson. Acho que ele ilustrou muito bem o sentimento da maioria, né, de todos os servidores. A história está chegando para a gente incompleta, né? Ou seja, só foi apresentada as questões legais pelo doutor Moura. Com relação ao estudo atuarial, eu conheço pessoas que trabalham no INPAS, e segundo o que me falaram, não vou citar nomes aqui, não havia sido feito nenhum estudo por parte do INPAS. Não sei se esse estudo foi feito pela prefeitura, então. O fato é, o certo, ele precisa ser apresentado para a gente para que a história seja contada de uma forma completa, não só apresentados os aspectos legais, entendeu? O centro da discussão aqui, eu entendo que é principalmente o estudo que comprova esse déficit. E aí eu gostaria de aproveitar e perguntar se a Câmara recebeu, além do projeto, o estudo atuarial, entendeu? Eu estou entendendo que não, eu já estive na Câmara há uns dias atrás, vocês receberam, pelo que eu me lembro, apenas o projeto, e não o estudo. Me corrijam se eu estiver falando alguma coisa que não procede. Obrigado. Tá. Beleza, valeu. Não precisa não, pode deixar tranquilo. Doutor Paulo, o vídeo do senhor sumiu aí. Perdão, porque eu tive um probleminha que já solucionei. Olha, com relação à questão do estudo atuarial, eu não posso falar sobre uma direção geral do Instituto, mas o que eu posso garantir é que esse estudo ele é feito anualmente, porque ele é uma obrigação legal, ele é apresentado, né, e as instâncias de representação dos servidores que existem dentro do INPAS são o Conselho Municipal de Previdência e o Conselho Fiscal. Esse cálculo ele é apresentado para essas instâncias. Há convites expressos, né, para esses servidores também, em geral, né, para que eles venham participar. Então, eu não consigo enxergar que não haja transparência nesse processo. O
cálculo ele existe, sim, ele é feito todo ano, né? Ele embasa tanto o estudo das medidas que vão ser de alteração dessa Lei 2534, que é justamente a alteração de alíquota, tanto da parte do servidor, né, que é o caso hoje em discussão, quanto da parte também da alíquota patronal, que é paga pelo município, né, e também da alíquota suplementar, além da normal, e o aporte, né, que é feito diretamente de recursos. Então, o convite, vou reiterar, para qualquer servidor que tenha dúvida, o INPAS é uma instância de vocês, né? Além de você ter acesso direto pelo site do Ministério da Economia, né, o cálculo atuarial e o DRA, né, DRA, que é a nota técnica atuarial, que embasa o cálculo, está tudo lá, é de consulta pública, né? Qualquer dificuldade a gente ajuda no acesso, a gente chama o servidor, já estamos conclamando, porque o que eles precisarem, o que eles quiserem ver, ou quiserem participar da apresentação do cálculo também, isso nunca vai ser problema, né? Mas existe os cálculos, estão à disposição, tanto nesse sítio eletrônico quanto no próprio INPAS, tá? Então, existe dúvida se o cálculo é feito, ele é feito todo ano, tá? Feito, colocado, enviado para o Ministério da Economia, né? E ele é apresentado ao município, ele é discutido, né? As medidas são todas debatidas com o profissional responsável, que é o atuário, né? Ô Paulo, então, seria com você mesmo que eu posso agendar uma conversa para conhecer, né, para ter conhecimento desse estudo, mais servidores poderiam ter acesso, é um profissional que faz parte do INPAS, ou o INPAS contrata ele, é um estudo assinado, né, por um profissional que já tem costume de fazer. Conta para a gente um pouquinho mais, se possível. Veja bem, na verdade é um contrato, né? Porque como é um serviço esporádico, o INPAS faz uma licitação anual, né, para contratação, né? Normalmente são empresas que já atuam nesse segmento para outros regimes próprios, né, como o INPAS. Então são profissionais assim, extremamente gabaritados, têm registro, inscrição no Conselho de Atuária, né? E o INPAS ele tem esse profissional que é responsável. Varia normalmente por ano, porque como a licitação, um ano um ganha, o outro ganha, eu acho que é até salutar também, para que, né, você tenha, às vezes, a opinião de um profissional diferente, mas são profissionais extremamente gabaritados, eles fazem a assinatura, né? Primeiro eles elaboram o cálculo, né? E depois tem a chamada nota técnica atuarial, que é essa que realmente é postada lá no Ministério da Economia, né? E sob a responsabilidade do atuário que assina, né? Se você quiser me procurar, fica o convite, tá? A gente consegue também o contato com esse atuário para que ele possa aí sanar suas dúvidas. E o material escrito ou postado a gente fornece, né? Te orienta o caminho lá dentro do Instituto, estou à disposição a hora que vocês precisarem, tá? E aí o acesso é lógico, não é só você ou mais dois que quiserem, é para qualquer servidor. O INPAS é de vocês, né? E a transparência é o lema da gestão atual do INPAS. Ok, eu agradeço pela atenção e pela compreensão. Eu vou procurar para que a gente possa ter acesso, para que eu possa ter conhecimento e divulgar para os demais servidores. Perfeito, estou à disposição. Obrigado. Doutor Moura, quer explanar? O que eu estou falando, o vereador disse o seguinte, que uma pessoa lá do INPAS disse que que não existiu estudo. Eu não sei se eu entendi, foi dessa forma. Isso é uma acusação muito grave, né, nisso, sabe? Eu não foi nem o vereador, conheço... não, doutor Moura. O Rômulo não é vereador? Porque eu vi de barba, eu confundi com o vereador. Fui eu, doutor Moura. É. Na verdade, em conversa, né, com um conhecido, ele me disse que o INPAS não teria contratado esse tipo de estudo, que teria ficado a cargo da prefeitura, né? Mas o Paulo já disse aí que existe, que tem um contrato, então acho que agora é sentar com ele e ver tudo que já foi feito, ver esse contrato, ver o estudo, entendeu? Uma coisa que deve ser verificada, quando eu digo que é uma colocação grave, é porque a Lei 9717, que é de 98, né, se eu salvo engano, ela deixa bem claro que esse cálculo tem que acontecer anualmente. Se é a prefeitura que contrata o cálculo, ou se é o INPAS que contrata o cálculo, pouco importa, o cálculo tem que existir, e o cálculo existe. Eu já verifiquei aqui, se eu for lá no Ministério da Previdência, eu consigo ver o cálculo lá, sabe? E esse cálculo ele tem que estar físico lá no Instituto também. Então, se foi a prefeitura que fez a contratação do profissional e pagou o profissional, melhor para o Instituto, porque deixou
de dar um gasto para o Instituto, porque não é um serviço barato de ser feito. É um profissional muito caro de ser contratado. Então, assim, dizer que não existe o estudo, a gente tem que tomar cuidado, porque é acusação grave, e aí, quando alguém falou sobre improbidade administrativa, isso aí é uma coisa de improbidade mesmo, sabe? Então, a gente já conferiu aqui, o estudo existe. Ah, Moura, mas você pode me falar sobre ele? Tem tanto sigma aqui, tanta coisa, que só o atuário mesmo pode explicar. Mas que o estudo existe, existe. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado realmente com essas informações, porque são informações que podem trazer um problema muito sério lá na frente. É só para deixar claro. Presidente, se puder me dar uma palavra? Pois não, Rose. Fica à vontade. É só a questão mesmo de Para quem não informação. conhece, a Rose é contratada aqui da Câmara Municipal, um patrimônio histórico da Câmara Municipal. Diga, Rose. Patrimônio. Obrigada. Só para fins de informação, não sei se todos tiveram acesso ao projeto de lei o 05, se não, ele está disponível já desde o protocolo no site da Câmara. E na mensagem que traz o Executivo, inclusive o doutor Moura, na vinda dele na segunda retrasada, muito bem falou sobre as mensagens do Executivo, elas têm vindo realmente muito bem fundamentadas. Na página da mensagem, página 2 da mensagem, logo no recuo abaixo da folha, lá no texto traz, de acordo com a redação da emenda constitucional 103/2019, o município que possui regime próprio de previdência, com déficit atuarial, aí traz lá 1, 2, 3, que é a identificação do citado abaixo, né? E lá traz que salienta-se que na avaliação atuarial do ano de 2021, elaborada pela Aliança Assessoria, representada pelo Instituto de Previdência, por meio de ofício 065/2021, consta déficit atuarial. E embaixo já traz mais outras descrições, inclusive a disponibilização do site, do link, né, para acesso e acesso a essas informações, né, a transparência sendo aqui demonstrada. É só para fins de informação mesmo, que isso não veio oculto no projeto, veio trazendo os meios de acesso. Obrigada pois é, pela Rose, palavra. mas no 3 aí, Rose, diz artigo 2, alíquotas suplementares. Quer dizer sobre o que isso, suplementares? Suplementação, presidente, é uma forma, né, do município contribuir além da alíquota normal, né? Porque, pois é, se o município pode, só está acabando de me falar, que se o município pode fazer uma suplementação, por que não pode completar 2%? O senhor está acabando de me falar isso. Essa eu não posso entendendo. Não. Me responde, por favor. O vereador ele é bom, ele seria um bom advogado, né? O que acontece é o seguinte: contradições, o município, ele pode complementar na dele aquilo que ele teria que colocar para o servidor em razão do cálculo atuarial ter determinado. Se, porventura, o cálculo atuarial tivesse sido determinado que a alíquota era de 16%, aí sim, ele poderia limitar a do servidor. Ele poderia limitar do servidor em 14% e pegar esses 2% e ele assumir esses 2% na dele. Pois é, aí vai mandar para a Câmara Municipal aprovar uma suplementação para completar. E por que nesse caso aí não pode o percentual? É isso que eu não consigo entender. Quando você vai ler a coisa a fundo, você vai vendo que tem uns detalhezinhos bem pequenininhos que dá para pegar aqui, ué. Não dá. Aqui está a palavra aqui. Artigo 2, alíquotas suplementares. Então, quer dizer que nessa palavra aqui no futuro, a gente pode aprovar uma suplementação aqui? Pode. Fica incoerente. Não. Não fica incoerente porque a gente está lendo o que a gente quer. O artigo a gente está interpretando o que está escrito. Não. O artigo 9º da lei diz que a contribuição mínima do servidor é 14. 14. Se o cálculo atuarial determinar que essa contribuição é de 16, ele pode pegar... de 2%. Ele pode dar de 2% porque a emenda não disse que seria 16. Porque se a emenda dissesse que seria 16, ele não poderia complementar 2. Se dissesse que era 18, ele não poderia complementar a diferença. Ela disse que é 14.
Agora, o cálculo atuarial, na hora que ele fizer, na hora que vocês conversarem com o atuário, eu corto meus pulsos se ele não falar isso. Que a alíquota não deveria nem ser 14, a alíquota deveria ser 16, 17, por causa do déficit. Por causa do déficit. Aí o município pode complementar essa diferença? Pode, isso ele pode. Agora, os 14 não tem como, vereador. Infelizmente, não tem. Eu seria o primeiro a falar para vocês que tinha, mas não tem. Não, eu entendi, mas fica a palavra aqui, suplementares, então quer dizer que futuramente pode vir para casa aqui e fazer uma suplementação de complemento, de 14 para 16, é isso que o senhor está falando, não é isso? Ou não? Não, eu estou dizendo o seguinte, que se o cálculo atuarial determinasse hoje que a alíquota mínima do servidor fosse de 16%, ele teria que aplicar os 14% no mínimo, que é o que a emenda está falando. E uma suplementação dos dois. Suplementar os dois. Isso ele poderia fazer. E ele também pode solicitar uma complementar para diminuir o déficit atuarial. Ele pode fazer isso. Então, a suplementar, nesse caso, aí tem vários sentidos. É o que fica confundindo a cabeça de todo mundo, né, doutor? Nós estamos aqui para desconfundir, eu e o doutor Paulo. Então tá certo. Com a palavra, o senhor Bruno Augusto, por favor. Se puder ligar o vídeo, a gente te agradece. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Augusto. Eu sou fiscal ambiental aqui em Santa Luzia. Hoje eu estou participando da audiência representando o presidente da Associação de Servidores de Santa Luzia. Ele não pôde comparecer porque ele já havia... Você repete, por favor, Bruno? Sua voz está dando Tem algum microfone ligado aí. Ô, Bruno, repete tudo desde o início, está dando microfonia. Vou começar de novo. É porque tem alguma coisa ligada na sua casa. O local, né? O local, provavelmente, onde o senhor está. O seu local aí que você está falando, está dando microfonia aí. Aí sua voz está saindo bem baixo. Fala um pouquinho mais próximo aí, tem alguém no seu fundo aí falando aí. Está dando para ouvir? Ah, mas tem vozes do além junto com você. É que eu estou na secretaria aqui. Eu vou... Não tem um lugar fechado aí, não? Pede o pessoal para fazer um pouquinho de silêncio aí, mas para dar Vou só um minutinho, que daí ele passa para outra pessoa. Ô, doutor Moura, enquanto ele se restabelece aí, para o pessoal de casa ter conhecimento, né, e um pouquinho mais da transparência, do que a Rose estava falando aí, o artigo 2, o artigo 5º da Lei 2.534, de 2004, passa a ter a seguinte redação. No artigo 5º, a contribuição mensal dos segurados inativos e pensionistas corresponde a 14%, por extenso 14%, incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões e sobre a gratificação natalina, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, que trata do artigo 201 da Constituição Federal. Nada mais, nada menos que uma lei federal. Não é isso, doutor? Isso aí. Ele está falando o seguinte aí. Quem ganha abaixo de R$ 7.037, como lá no Instituto, quem recebe provento de aposentadoria e pensão até R$ 7.037, não tem que preocupar, não vai ter contribuição de 14%. É isso que ele está falando aí. Prontinho, presidente. Essas pessoas aí continuam dentro daquele mesmo regime progressivo. Não, eles não estão pagando, né? Os 14% é só sobre o que superar, né? Só o que superar, tá certo. Isso. Obrigado pela explanação. Bruno, pode dar continuidade, por favor. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Legal? O meu nome é Bruno Augusto, eu sou fiscal ambiental aqui em Santa Luzia. Hoje eu estou participando da audiência... Fiscal ambiental? Isso, fiscal ambiental aqui em Santa Luzia. Eu estou participando da audiência representando o presidente da Serluz, que é o Tiago Serafim, presidente da Associação dos Servidores de Santa Luzia. Ele pediu desculpa por ele não poder comparecer, porque ele já tinha marcado outro compromisso nesse horário, né? Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao deputado Gleison Johnny pela convocação dessa reunião. Quem dera, vereador. Desculpa. E agradecer à vereadora Luísa do Hospital pelo pedido realizado, certo?
que acontece? A associação ela fez um levantamento com os servidores sobre os principais questionamentos em relação a esse aumento da alíquota. E as principais dúvidas não são em relação a esse aumento, o porquê desse aumento, mas sim em relação aos procedimentos do INPAS, tanto do INPAS quanto do Conselho Municipal de Previdência, certo? Aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Dr. Paulo, do INPAS, para a gente tentar aí esclarecer essas dúvidas para os servidores. Seria possível, doutor Paulo? Ô, Bruno, seria assim, dentro do que eu puder te responder, que eu realmente souber, eu vou te falar, tá? Porque eu vou ter que falar por instâncias que não são minhas, né? Eu não sou representante do conselho, mas vamos lá. Tudo bem, se eu puder responder, por favor? Ok. Vamos lá, a primeira pergunta seria em relação ao estudo mesmo, né? Porque na mensagem 4, que encaminhou para a Câmara o projeto de lei de aumento da alíquota, foi citado um estudo atuarial elaborado pela Aliança Assessoria, né? Em 2021. Os dados desse estudo são referentes ao ano de 2020? O senhor sabe me dizer? Sim, ô Bruno, sim. Porque o que acontece? O cálculo atuarial, ele toma sempre por base o exercício financeiro encerrado anteriormente, né? Então, quando o cálculo atuarial é feito, por exemplo, cálculo atuarial exercício 2021, ele toma por base o exercício financeiro encerrado, que é do ano de 2020. Certo. Então, esse é o estudo mais recente que tem, né? Com os dados do ano de 2020. Exato. E já está encaminhado a feitura do cálculo agora para o exercício 2022, que vai ter por base o exercício encerrado, que é 2021. Então, será feito outro estudo referente ao ano passado, né? De 2021. Sim. Tá. E o senhor sabe me dizer se esse último estudo que foi feito, ele considerou o último concurso público que teve, da administração, da educação e o concurso da Guarda Municipal que está por vir? Porque tem muitos servidores, tanto da administração quanto da educação, para entrar, porque o concurso ainda está vigente, né? Aí, não vou poder te afirmar. Eu até conheço o profissional que faz o cálculo, sabe? Como a gente trabalha lá junto, a gente acaba, né, criando até um certo vínculo. Eu creio que sim, mas eu não posso te afirmar porque não sou o responsável pelo cálculo, né? Doutor Paulo, me permite, eu trabalho com cálculo atuarial. Quando você faz um cálculo atuarial, você considera a massa efetiva que está no Instituto. Ele considera a massa efetiva que está no Instituto. Então, se o concurso público, ele vai considerar o concurso público dentro daqueles que ingressaram naquele concurso. Então, se a gente tiver, por exemplo, lá, um grupo de 100 pessoas aprovadas, o cálculo atuarial não pode considerar essas 100 pessoas se elas não estiverem contribuindo. Então, ele olha as pessoas que efetivamente estão contribuindo para o Instituto e os eventos que podem acontecer durante os próximos 30 anos. Então, por exemplo, lá tem uma tabela lá que chama evento de mortalidade e sobrevivência. Então, quem é servidor tem lá a data da morte dele. Assim, é brincadeira, mas tem. E existe uma consideração que essa pessoa pode ficar mais tempo. Agora, dizer que ele considerou os concursos, que ele pode até fazer um cálculo separado, se essas pessoas vierem a tomar posse, né? Como que será a vida financeira do Instituto? Mas ele não tem como fazer isso antes, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho 20 anos de contribuição, vou trabalhar mais 15 pelo menos. Outra pessoa só tem só tem mais 5 anos de contribuição. Então, ele considera a massa que ingressou efetivamente no serviço público e que está apta a contribuir. Então, provavelmente... Mas provavelmente o que o Bruno está querendo dizer aí é que vai acontecer de qualquer forma um aumento de arrecadação. Se eu estou entendendo direitinho, é isso. E seria isso não mesmo, necessariamente, porque... vereador, não necessariamente, porque a gente tem que entender quantas pessoas vão sair para aposentar também. O cálculo ele não leva em consideração somente as pessoas que entram para contribuir. Ele tem que levar em consideração também quanto tempo essas pessoas vão contribuir, quanto a compensação financeira, lembra? Se essa pessoa sair antes do tempo para a iniciativa privada, o Instituto terá que passar uma parte da aposentadoria dessa pessoa para o INSS. Então, quando o doutor Paulo diz que é extremamente complexo a resposta nessa reunião da nossa parte, ele está falando a verdade.
Porque o atuário tem que sentar com o atuário para ele poder explicar. E mesmo ele explicando, é muito complexo. Então, dizer que a entrada aumenta a arrecadação em si não é uma verdade absoluta. Porque no outro dia você pode ter 10... Você entrou uma pessoa hoje, mas daqui 2 dias saiu uma pessoa do serviço público que aposentou. E aí? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, provavelmente nesse estudo foi considerado só os efetivos que estão em exercício, que estão contribuindo, né? Por mais que tenha vaga disponível para os aprovados entrarem, né? Ele não pode considerar essas pessoas que não entraram ainda. Porque se essas pessoas não entrarem, o cálculo fica furado. É só complementando o que o doutor disse, é costumeiro o atuário fazer o cálculo, né? E também fazer alguns cenários. Pode ser que em algum desses cenários atuariais ele tenha abstratamente considerado a possibilidade da nomeação desses outros servidores ou da realização de um outro concurso. Só que isso não vai definir a alíquota ou plano de custeio, porque não há efetiva contribuição, não teve nomeação, não teve posse ainda. Mas deve haver esse cenário, sim, no cálculo. Tá? Certo, ok. A próxima pergunta aqui. O senhor disse que o estudo está disponível para consulta, certo? Correto. Aonde que poderia ser feita a consulta desse estudo? Só para eu anotar aqui, por favor. É num sistema, que é o sistema mantido até pela União, né, pelo Ministério da Economia. O sistema chama CadPrev Web. CadPrev Web? Web. Você vai procurar por cálculo atuarial e nota técnica atuarial, o DRAA. Tá. E a gente consegue esse estudo impresso também lá no IMPAS ou não? Com toda certeza. Então ele está impresso lá no IMPAS também, né? Sim, ele é sempre entregue anualmente impresso, uma via também vai para a prefeitura e ele é postado digitalmente nesse sistema, né, CadPrev. Beleza. E o senhor saberia por que esse estudo ele não foi disponibilizado junto com a publicação da mensagem 04? Essa mensagem foi aqui, saiu no ofício, referente ao projeto de lei, né? Quando a Procuradoria encaminhou esse projeto para a Câmara. Olha, é porque, na verdade, o que a gente faz? O Instituto é o responsável pela elaboração do cálculo, né? Então, ele é enviado à Prefeitura, né? E ele embasou, logicamente, a questão da existência do déficit atuarial, né? Que impede a se estipular uma alíquota de servidor menor do que 14. Agora, isso é fornecido ao município. Eu não poderia dizer o porquê que ele não foi encaminhado junto, né? Teria que ser uma resposta junto à Procuradoria, né? Talvez uma avaliação deles, porque é um documento extremamente extenso também, e de difícil análise, né? Ok. E ainda referente a essa mensagem, que foi encaminhando o projeto para a Câmara, ela faz referência ao ofício 02 de 2022, que é um ofício do Conselho Municipal de Previdência. E nesse ofício é informado que esse conselho concordou com os termos da proposta de lei. O senhor saberia nos informar, não sei se o senhor tem informações sobre esse conselho, né? Mas o senhor saberia nos informar quando que foi realizada essa reunião do conselho? Nossa, eu não vou saber te dizer a data, não. Mas eu sei que, pela lei do Instituto, né, todas essas políticas que envolvem alteração de alíquotas, né, do plano de custeio, elas são submetidas à aprovação do Conselho Municipal de Previdência, né? Então, daí a questão da aprovação e do envio ao ofício para a Prefeitura. Mas a data eu não vou saber te falar. Tá. O senhor presidente, gostaria de perguntar ao senhor se teria alguém do Conselho, né? Alguém aí do Conselho Municipal de Previdência, porque a gente está com várias dúvidas aqui que seria interessante alguém do Conselho responder. Olha, se tiver alguém presente aí, se manifeste. Para te falar a verdade. Tem alguém do Conselho aí, não? Luísa, sabe? Se tem alguém do Conselho? Olha, eu também estou tentando saber, que já perguntei a Janaína. O convite foi feito, viu, Bruno? Para várias pessoas, igual eu estou te falando. Quem me pediu, né? Ela foi marcada em tempo recorde. A gente marcou para o dia 11 de março e pela urgência do projeto, para a gente não perder nenhuma verba federal, pediu para a gente fazer. Parece que é a Valderez, presidente, que é a presidente do Conselho. Tem alguém do Conselho? Valderez, é Valderez. Evandro, é Valderez. Então, eu vou fazer os questionamentos faz aqui. O questionamento, o relatório. Para ficar registrado? Vou fazer os questionamentos para ficar registrado. O Ministério Público também.
Sim, aí se o INPAS conseguir responder, beleza, se não, fica registrado para futuramente aí o conselho, se puder responder para a associação, tá? Que a associação passa para os servidores. Bom, o questionamento que tem aqui primeiro é esse aí que eu fiz, né? De quando que foi realizada essa reunião do conselho que analisou esse projeto de lei. Os servidores também querem saber se houve edital para a convocação dessa reunião, se há uma ata, né, dessa reunião, porque até de acordo com a lei 2644 de 2006, no artigo 67, parágrafo 1º, fala que tem que ter essa ata, né, registrando a reunião e tudo mais. Bruno, isso aí realmente eu não vou poder te falar, porque é coisa interna corpus do próprio conselho mesmo, né? Sim. Vereador Lelê de Salão, por favor, que conste em ata tudo que o senhor Bruno está fazendo pergunta aí, por favor. Aí o outro questionamento aqui também seria... Postando tudo aqui, presidente. A gente vai fazer o relatório, vai fazer tudo aí, beleza, Bruno? Colocar todos os seus questionamentos aí. Muito obrigado. Aí outro questionamento, ainda para o conselho, porque o que acontece? Há um pagamento de jetons. Jetons é a remuneração paga para os membros dessa comissão, né, desse conselho, e quem paga essa remuneração para os integrantes do conselho é o servidor público, porque ela é paga com dinheiro do INPAS, certo? Aí o servidor público gostaria que tivesse mais transparência das reuniões do conselho, né, divulgando as atas e tudo mais. E outra questão aqui, acho que agora, de repente, o representante do INPAS poderia me responder aqui. Sobre os jetons, eu gostaria de te responder o seguinte: os jetons eles são fixados na lei, né, a 2644. Ela representa, na verdade, ela não é uma remuneração, ela é uma indenização pelos custos, né, que o profissional tem para estar participando, porque tem custo de deslocamento, transporte, etc. Salvo engano, a importância dele é o valor de 10% do menor vencimento básico do município. Então, é uma quantia que não é, digamos, expressiva, e se possa dizer, não é um valor exagerado. Paga efetivamente por participação na reunião, tá? E também ele é custeado com recurso do INPAS, mas ele sai da taxa de administração, ele não sai do plano para pagamento de benefício, não. Porque, na verdade, você tem os valores que ingressam no INPAS, eles são todos destinados para pagamento dos benefícios, né, de aposentadoria e pensão, mas o percentual de 2% ele é destinado à manutenção do Instituto, ao funcionamento dele, que é pagamento de servidor, consultorias, despesas de toda a ordem, inclusive os jetons, entendeu? Sim. Funciona dessa forma. Sim, agora, e essa transparência, eu creio que está também no portal da transparência do próprio INPAS, né? E é objeto de relatórios, de receitos contábeis também. Então, no acesso ao próprio site do INPAS, você consegue ter toda a evolução e os recibos de pagamento relativos ao jetons. E essa taxa de manutenção que você relatou aí dos 2% também arcada com a contribuição do servidor, correto? Na verdade, todas as contribuições, não só do servidor, né, mas a contribuição do servidor e a do município, que é infinitamente maior, né? Desses valores que ingressam, né, a Constituição e a Lei 9717 permitem que até 2% seja destinado para o funcionamento do Instituto, né? Porque não adiantaria também você ter um Instituto e entrar a contribuição e não funcionar de alguma forma. Você precisa ter uma forma de custear o funcionamento, né, que é justamente para conceder aposentadoria, para conceder pensão, né, e pagar os profissionais, os servidores, né, que atuam, né, dentro da instituição. Em relação ao edital de convocação das reuniões do Conselho e das atas das reuniões do Conselho, o senhor saberia me informar onde a gente teria acesso a elas? Olha, isso eu não vou saber te falar. A forma como é dada essa publicidade, eu creio que também você pode encontrar no site do INPAS, mas aí é só mesmo uma opinião, eu não estou aí te respondendo formalmente a pergunta. Ok. O próximo questionamento aqui. A gente gostaria de saber se o INPAS e o Conselho também têm conhecimento da recomendação 05 de 2021, feita pelo Ministério Público ao município, que trata da falta de publicidade dos conselhos municipais. Eu estou com essa recomendação aqui. Ela fala em relação à publicidade de todos os atos dos conselhos municipais, né?
fala que os atos têm que ser divulgados no site da prefeitura, tanto os editais convocatórios das reuniões, a composição e qualificação dos conselheiros, as atas, essas atas que a gente está questionando aqui, elas têm que ser publicadas no site da prefeitura, e todos os estudos apresentados para o conselho, que seria um desses estudos aí que a gente está questionando, ele também tem que ser publicado no site da prefeitura, e nessa recomendação do Ministério Público fala também que se o órgão, né, ou o INPAS, ou no caso a prefeitura, não seguir isso, eles podem sofrer algumas sanções administrativas. O INPAS teria ciência dessa recomendação do Ministério Público ou não? Até onde eu sei, como consultor jurídico, não sou informado, não. Entendi. Então, também o senhor não saberia me informar se, por um acaso, se o INPAS não tiver cumprido essa recomendação, e se por acaso vier ter alguma multa, alguma coisa, o senhor não sabe se seria pago com o dia do servidor, quem que pagaria essa sanção administrativa, né? Olha, veja bem, recomendação, né, não desprezando a atuação do membro do Ministério Público, é uma recomendação. Tá? Primeiro, como eu disse, eu não te respondi o questionamento anterior, porque eu não vou falar aqui pelo Conselho como é feita essa publicidade. Né? Então, você já está falando, de certa forma, um pouco capciosamente, que não há publicidade. E eu disse que eu não sei te falar. Então, eu não tenho preocupação com relação à imposição de multa, até porque a gente está no Estado Democrático de Direito. Então, uma recomendação para virar uma ação civil pública, tem muita discussão a respeito. Então, tem vários trâmites até, né, que eventualmente podem fazer alguma penalização, bem como nós não fomos cientificados disso. Então, eu não posso também responder por algo que eu não fui cientificado. Né? Até onde eu sei, nós não recebemos recomendação de órgão qualquer do município. Sim, na verdade, eu não estou falando que não teve a publicidade. Na verdade, eu estou querendo saber quais são as fontes de publicidade, né, se foram feitas, né, porque até então, pelo que a gente sabe, a gente não localizou em lugar algum. E em relação a essa recomendação, com certeza, sim, com certeza recomendação é recomendação, né, e a gente só queria saber se, por um acaso, vier a haver alguma sanção administrativa, algum processo judicial, por onde quem que vai pagar e como que vai ser pago essas sanções administrativas, entendeu? Assim, veja bem, essas sanções, igual você está trabalhando de maneira hipotética, essas sanções de improbidade ou de qualquer outra coisa, elas são pessoais, elas não são pagas com recurso público. Né? Então, isso não sai de hipótese nenhuma de recurso do INPAS, não. Né? As sanções numa lei de improbidade, seja ressarcimento erário, multa civil, o que quer que seja, isso é pago com recurso do próprio apenato, né, da pessoa física, né, não do INPAS. Entendi. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Ô, Bruno, só um minutinho, posso fazer uma pergunta? Claro. Saindo um pouquinho assim, quem é que representa o Sindicato de Santa Luzia, que até hoje é o Sindilute ou vocês aí do Sindiluz? Porque até hoje a gente, né, não sabe. Eu, por exemplo, não sei, porque antes era um outro, depois não aceitaram, foi para outro. Só uma pergunta rapidinho, se você puder me responder, se souber. Claro. Tá? Respondo sim. É Lélia, é seu nome, né? Sim, correto. Então, Lélia, no caso, nós não somos um sindicato, né? No caso, a Serluz, ela é uma associação, certo? Que representa os servidores de Santa Luzia, não é um sindicato. Mas existe um sindicato? Pois é, isso que eu queria saber. Então, porque... se existe, eu também não tenho ciência. Eu só conheço a associação, a Serluz, que representa os servidores. Porque há uns anos atrás houve uma discussão aí em gestões passadas, que era o Sindiute. Depois teve uma votação com outro sindicato. Então, até hoje, eu não sei quem representa o Sindicato de Servidores Municipais de Santa Luzia. Doutor Paulo, você sabe responder, doutor Paulo? Não sei. O mesmo existe, né? Eu não sei. Porque nas gestões passadas insistiam em que não seria o Sindiute. Seria um outro. Se não existe, está na hora de vocês se unirem. Pois é, porque teve uma votação para um outro ao qual não foi aceito, não sei por quê, em gestões passadas, tá?
e teve a votação, tudo, a gente participou e tal, mas eu não sei, o sindicato, o Sindiute, que estava querendo, mas eles não queriam eles. Eu não entendi, eu não entendo. Por isso que eu estou perguntando se tem algum representante do sindicato, né, do Serviço Municipal de Santa Luzia. Assim, ô Lélia, eu até não vou saber, eu até gostaria que tivesse, né? Porque Pois daria a mais gente força pode pro até procurar servidor, saber, né? A Sim. gente pode procurar saber isso aí, porque é importante, Seria, né? com certeza. Além da associação, seria muito interessante aí para ajudar a gente em algumas situações, Sim, né? correto. Obrigada. Até te agradeço aí por levantar isso aí, porque a gente vai passar para a associação, de repente, né? Dar uma olhada nisso aí para a gente. Bruno, Bom, só um parênteses acerca da tal da recomendação do Ministério Público. Ela faz menção a algum conselho específico ou ela é genérica? Ela é genérica. Ela fala assim, deixa eu te mostrar. Ó. Assegure, aqui, ó. É a recomendação 05 de 2021 do Ministério Público. Assegure a publicidade ampla e irrestrita a todos os atos dos conselhos municipais instituídos no município de Santa Luzia. Certo? Aí aqui ele vem falando da publicidade, que tem que publicar o edital, ata, estudo, mas ela é genérica para todos os conselhos, não seria específico para esse da Previdência não, viu? Ah, não, ok. Beleza? Os questionamentos seria só esse mesmo. Aí eu gostaria de ressaltar mais uma vez que para os servidores, a questão não é por que está aumentando, não tem que aumentar, não. A questão é mais referente aos procedimentos que o INPAS está tomando e os procedimentos dessa comissão previdenciária, que muitas coisas aí a gente, igual eu relatei, a gente está sem saber, entendeu? Aí as perguntas ficaram registradas aí, se tiver como o conselho depois responder para a associação e tudo mais, ou tiver como marcar uma reunião com a associação repassar todas as perguntas novamente, seria muito interessante. Aí eu gostaria de agradecer aí o doutor Paulo pelas respostas, né, no que ele soube responder, e agradecer ao Gleice aí pela oportunidade. O doutor Paulo, deixa eu só fazer uma perguntinha para o senhor aqui, uma curiosidade, que eu sou um pouco do lado social. O INPAS tem algum projeto social em nossa cidade, ou não pode ter? Na verdade, as amarras são muito grandes, sabe, presidente? O INPAS ele é criado único e exclusivamente para a manutenção da Previdência. Para o senhor ter ideia, é vontade da presidente trabalhar nessa área de assistência social, mas apesar do nome Instituto de Previdência e Assistência Social, a gente fica restrito ao pagamento de aposentadorias e pensões. Então, com os recursos que ingressam, né, das contribuições, a gente não pode estar destinando para atividades, por exemplo, de saúde, de assistência social, é só mesmo Previdência. Mas nem através de uma parceria privada? Mas seria somente de fomento e sem nenhum tipo de repasse de recursos, né? Porque se tiver o repasse, já configura irregularidade, né? Entendi. Doutor Moura, alguma palavra? Estou tranquilo aqui, se tiver alguma dúvida ainda, estou à disposição. Agradeço. Nobres pares. Senhor presidente. Fala comigo, nobre vereador Cristiano Matos. É só parabenizar Vossa Excelência para a condução das audiências aí. Vossa Excelência está de parabéns, estamos juntos aí. E tirou mais dúvida ainda. O Moura já tinha ido no plenário, né? Participou e tirou muitas dúvidas nas comissões. E hoje tirou mais dúvida ainda. Então, pode ter certeza que o meu voto está bem tranquilo e confiante. Muito obrigado aí também ao doutor Moura por nos esclarecer. Forte abraço. A palavra desse guru aí nos deixa mais tranquilos. Boa ordem, presidente. Moura. Não, mas eu estou bem tranquilo aqui, porque o doutor Paulo também foi excelente aí nas colocações dele aí. Eu estou vendo o Bruno ainda com a mãozinha levantada. Bruno, você quer falar algo ainda, não? Desculpa, presidente, eu esqueci de tirar aqui. Tranquilo. Lelei do Salão, nobre vereador. Tem mais vereadores presentes, Cleiton? Só parabenizar Vossa Excelência mesmo, presidente, pela condução dos trabalhos, pela audiência pública. Isso dá transparência para o servidor público. Parabenizar aí também o Moura pelo esclarecimento, dá mais transparência, ficou mais claro até mesmo para a gente estar votando, para as pessoas estarem cientes do que pode ser a penalidade ou não. E o doutor Paulo também
respondeu bacana, e também deixar o Bruno aí bem tranquilo em relação às suas perguntas. Eu, como relator, vou estar colocando aqui tudo aqui no relatório aqui, e depois posso até estar enviando uma cópia para ele aí também. Só isso, presidente. Respondendo a Lélia aqui, eu estou vendo aqui o André Leite, a Luísa do Hospital, Cristiano Matos, Lele de Salão. É importante, né, para poder ele estar salvo inteirado. engano, é os que nós estamos vendo aqui nesse momento presente. Agora, salvo engano, tá, gente? E agradeço também a todos. Se alguém não quiser mais ter a palavra, vou dar as palavras finais. Desde já agradecer ao senhor Moura, doutor Moura, e doutor Paulo pelas explanações, explicações, sempre transparente, e a gente fica assim um pouco no começo, sem entender as coisas, ao longo da audiência a gente vai entendendo, e a gente sempre finaliza querendo bem melhor. É o do munícipe de Santa Luzia, é do servidor, e isso que a Casa Legislativa pensa, sempre no melhor para todos. Inclusive aprovamos ontem, com dispensa de interstício, o retroativo de todos os servidores, e as suas classificações. Vamos lá? Mais alguém com a palavra, não? Podemos dar continuidade? Então, tá certo. Agradeço a todos aí, né? Vou fazer um breve pronunciamento. Boa tarde, Jane. Quer falar alguma coisa? Tudo bem? Eu queria fazer uma colocação. Eu até entendo realmente a situação do doutor Moura, do Paulo, que é o advogado do Instituto, e compreendo, sim, porque fui uma das funcionárias que trabalhei muito para ser instituído o regime próprio de previdência, ainda na gestão do prefeito Calixto, e percebo realmente que essa alíquota de contribuição, ela realmente é muito alta para os servidores já de um salário menor. Mas eu entendo também que se houvesse concurso, o doutor Mauro colocou bem, não quer dizer que entra gente e que isso vai diminuir a contribuição, mas seria uma forma de suavizar também as contribuições. Hoje a prefeitura faz o concurso, demora a chamar os aprovados, e isso gera, sim, um ônus, né? Porque foi colocado, inclusive, desse aporte que tem que ser feito entre a prefeitura e aos servidores e do Instituto do Regime Geral de Previdência. Uma coisa que é difícil, realmente, de estar para se fazer, né? Porque se for considerar que quando o Instituto foi colocado, instituído, e aqueles que contribuíam para o INSS, hoje, realmente, esse aporte ele é alto. Assim como também aqueles servidores que pertenciam ao quadro efetivo do regime estatutário, que não tínhamos contribuição previdenciária, e que de 97 para cá passaram a fazer parte do Instituto próprio. Esse aporte realmente tem que existir, mas também o servidor não pode ser prejudicado pela questão do aporte não acontecer. É uma contribuição alta, de 14%, sim. A gente entende, para quem ganha menos, dói, né? É sofrido, mas como é colocado, não até por uma imposição, por uma questão mesmo de estudo, que o próprio governo deve ter feito essa situação. Mas a gente pode buscar uma forma de suavizar isso, né? Vamos estudar essa possibilidade de ter concurso. O próprio concurso no próprio Instituto tem que acontecer também, porque o Instituto é uma autarquia, ele precisa gerar a sua despesa, e a gente ajudar dessa forma. Em relação a ter a associação e não ter o sindicato, existia sim o sindicato que não foi dado baixa nele, então por isso não se pode criar um outro sindicato, por isso criou a associação. E eu gostaria muito de conhecer também o pessoal da associação, porque eles estão fazendo um plano de carreira e isso me interessa. Eu sou parte da prefeitura, trabalhei anos no departamento pessoal e gostaria muito de ver como está sendo feito esse plano. E em relação ao doutor Paulo, gostei demais da sua palavra, da sua posição, da sua postura. É uma pessoa que está aí há tempos junto com o Instituto, tenho certeza, trabalhando em prol dos servidores, e fazer parte também
de uma prefeitura que convivi por vários anos. Vamos, então, trabalhar em prol de ajudar aos servidores que precisam. Certinho, Gleison? Obrigado, Jane. Claro, Jane, claro. São participações igual a da senhora que nos gratifica e faz que a gente fique querendo continuar aqui fazendo um trabalho legal até 2024, se Deus quiser. Se Deus quiser. Agradeço a Luísa aí também por mim, que me chamou ontem, me fez o convite. Obrigada, viu, Luísa? Nós somos companheiras guerreiras de anos. Muito obrigada pela participação. E Luísa é nossa participante da educação também, né, Luísa? Isso. Obrigada. É uma força mesmo. Todo mundo aí precisa. Apesar de eu ser aposentada, já estar em casa, mas eu estou sempre ativa aí junto com vocês. Gosto de ajudar e acho que o servidor precisa, sim, de ser mais chamativo nas questões mesmo da administração. Isso faz parte da nossa vida, né? Da nossa vivência dentro da prefeitura. Essa obrigada, participação que faz a gente engrandecer. É muito importante para nós aqui. Muito obrigada Essa participação que faz engrandecer, Jane. Lembrando para você que Lélia. hoje é ativo, um dia será aposentado. Se Deus quiser, isso aí. Se Deus quiser. Doutor Mauro, muito prazer te conhecer, viu? Eu que Gostei agradeço. imensamente. Gostaria mais de conversar com o senhor. Podemos. Eu só falar uma coisa, presidente, o senhor me permite? Claro. A pior coisa uma das piores coisas que eu me incomoda é ir para uma reunião sem saber muitas vezes a pauta, né? Aí quando a gente trata de alguns assuntos fora da pauta da reunião, a gente acaba sendo pego de surpresa. Mas aí estava me incomodando aquele caso ali da convocação do Conselho Municipal, né? Enquanto vocês estavam conversando, eu estava olhando aqui a Lei 2644 e eu verifiquei aqui que não achei em lugar nenhum aqui na lei atribuição do Instituto, do INPAS, fazer a convocação do Conselho. O Conselho ele é convocado pelos seus próprios membros, tá? Então, é só para a gente deixar bem claro aqui, assim, que eu não queria sair da reunião com essa ponta desamarrada. É claro que existe uma coisa chamada princípio da legalidade, da publicidade e princípio da eficiência. Embora da publicidade e da transparência. Embora esses princípios eles pareçam muito, estejam muito próximos, eles não são iguais. Né? Então, quando o colega lá da associação ele fala da transparência, tem que ter realmente. Mas então a gente tem que olhar realmente quem que é a obrigação de fazer essas convocações. Então, só para deixar claro aqui, em relação ao INPAS, eu vi aqui na lei, não achei, vou fazer uma pesquisa um pouco mais apurada, mas dentro da 2644, ela coloca as atribuições assim de forma muito clara, e uma das atribuições do INPAS não é fazer essa convocação. Tá? O conselho ele é provocado e 1/3 de seus membros faz essa convocação. Tá? Então, para deixar bem claro que, a princípio, o INPAS não tinha a obrigação de fazer a convocação nesse sentido para esse projeto de lei. Tá? Ou seja, a provocação tem que partir deles próprios. Na realidade, o que acontece? A proposta orçamentária, o projeto de lei 005, ele diz que foi encaminhado, ele apresenta um ofício do Conselho, e o Conselho ele diz que está de acordo com a minuta. Então, possivelmente, esse projeto foi encaminhado pela Prefeitura ao Conselho, o Conselho se reuniu e analisou, e ele deu a resposta de que ele estava de acordo. Só que o que eu estou querendo dizer aqui, que não é função do INPAS convocar o Conselho, entendeu? Então, o Conselho, ele é provocado, ele recebe, ele convoca, ele próprio faz a convocação de seus pares, para que eles possam deliberar sobre um determinado assunto. Então, parto do pressuposto que, uma vez que o Executivo encaminhou esse projeto ao Conselho, ele deve ter se reunido e analisado para dar aquela resposta. Tá? É só isso que eu gostaria de colocar. Bruno, quer finalizar, por favor? Só para finalizar aí um pouco, que às vezes pode ter ficado entendido de forma errada, porque o questionamento não foi se o INPAS convocou essa reunião. Nosso questionamento é se teve essa reunião, se houve o edital de convocação dessa reunião e se houve uma ata dessa reunião. Não se o INPAS
convocou ou fez esses trâmites, entendeu? No caso aí, o representante do INPAS conseguiu responder algumas coisas porque ele está presente, né? Mas provavelmente seria bom alguém do conselho responder isso. Só esclarecendo aí. Obrigado. Então, vamos lá. Dando meio-dia aqui, aos badalos da Matriz de Santa Luzia, escutando aqui com alegria, como sempre. Salve Santa Luzia. Eu cito a presença direta de Deus, tomo rapidamente decisões curtas. Surpresas felizes me sucedem diariamente. Sou rápido, forte e corajoso. São por essas e muitas outras razões que todos nós, vereadores, somos vencedores. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrado a primeira audiência pública do exercício de 2022. Fique com Deus. Salve Santa Luzia. Sorria, você está em Santa Luzia. Com certeza. Doutor Moura, dá licença aqui, presidente. Doutor Moura, eu preciso falar com o senhor com urgência, viu? Pode falar. Eu te ligo, posso te ligar depois? Pode. Então tá. Obrigado, viu? Nada.